O Zenfone 6 é lá do ano passado, mas ele também é atualizado e tem um processador top de linha de 2019. O Motorola Edge chega com aquele design moderno, processamento de intermediário premium, estão custando praticamente a mesma coisa. E aí vem aquela pergunta que muitos de vocês fazem: investir em um celular flagship do ano passado ou em um intermediário mais caprichado do ano atual? Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nesse comparativo no tudocelular.com. As duas empresas investiram em visuais diferentes do que costumam ter em seus aparelhos. De corpo comprido e esguio, o Edge traz a tela em cascata para os lados, câmeras alinhadas na vertical e traseira reta em plástico com moldura em alumínio. O Zenfone 6 tem as partes retas até na traseira de vidro, mas os cantos já começam a arredondar. A frente não tem qualquer detalhe e a câmera é um módulo que gira, uma coisa que ainda não apareceu similar no mercado, mesmo mais de um ano desde o lançamento mundial. No Edge, a câmera frontal é um furo no canto superior e o Motorola traz a pequena vantagem de ter a proteção contra respingos d'água, que embora não seja uma grande proteção, completa em si ainda é melhor do que nada no Asus. Em tamanho e peso, eles são bem parecidos, mas o Edge acaba sendo um pouco mais comprido e alto. A biometria do Edge é na tela e mesmo funcionando bem, não é tão rápida quanto o do Zenfone 6, que fica na traseira. Ambos são dual SIM, mas apenas o Zenfone 6 não tem slot híbrido, com o Edge dividindo o segundo espaço com microSD. Então a Motorola aqui até tentou com a proteção contra respingos, mas a Asus abriu o placar com o ponto. Em tela, nenhuma das empresas é conhecida por ter os melhores displays, mas também não se saem mal. Com uma borda muito menor e sendo mais alto, as 6.7 polegadas do Edge são maiores do que as 6.4 polegadas do Zenfone 6. O aproveitamento tela-corpo é mais de 12% superior no Motorola. O aspecto da tela dos dois é de 19,5 por 9 e tem a tecnologia IPS no Zenfone e OLED no Edge. Embora nenhum deles tenha um brilho satisfatório, a Motorola sai na frente por ser o primeiro intermediário do país a trazer a taxa de atualização de 90 Hz. As cores são mais vibrantes na tela OLED do Edge, mas os dois contam com HDR10 para você poder assistir conteúdos com essa tecnologia no Netflix e no YouTube, por exemplo. Então esse ponto é indiscutivelmente no Motorola Edge. No som, nós temos celulares que se preocupam um pouquinho mais com áudio do que outros da mesma fabricante, mas um deles dois aqui se destaca. Os dois são estéreo, mas enquanto o Edge usa apenas o seu alto-falante de chamadas, fica um pouquinho mais baixo para ser estéreo, o Zenfone 6 consegue ter um som bem potente e equilibrado. Os dois têm conexão P2 e os fones que vêm na caixa são interessantes. O da Motorola distorce um pouco com som baixo, menos quando está alto, mas os fones do Zenfone 6 são bem altos e têm mais qualidade geral, incluindo aí um áudio de 24 bits e 192 kHz. Para fones sem fio, o aparelho da Asus também conta com protocolos aptX HD. É mais um ponto que fica com o Zenfone 6. O Motorola é uma empresa que começou falando do Android mais simples nos seus aparelhos e foi adicionando cada vez mais coisas e deixando o sistema mais pesado. Já a Asus seguiu o caminho contrário e migrou de uma interface poluída para uma mais simplificada. Os dois estão no Android 10 e mesmo o Zenfone 6 já tendo sido atualizado uma vez, ele ainda vai chegar ao Android 11, assim como o Edge, e assim os dois devem ficar. Nos recursos, a Motorola concentra quase todos no app Moto, que traz aquelas coisas ligadas a gesto, com a câmera, entre outras coisas. Na ZenUI, bons recursos também se espalham no sistema, mas nenhum dos dois é recheado de coisas como a gente vê na One UI ou na MIUI. Nas conexões, o Edge é o primeiro intermediário do Brasil a trazer o 5G, sendo até mesmo compatível com o 5G DSS que nem o seu irmão mais poderoso, o Edge Plus, traz. No restante, trazem o Wi-Fi Dual Band e um Bluetooth que é versão 5 para ambos, mas 5.1 um pouquinho mais novo no Edge. O 5G não é tão relevante agora, mas deve ser mais no ano que vem, então no custo-benefício isso acaba dando ponto pro Edge. O Edge até pode ser mais novo, mas o Zenfone 6 é um topo de linha do ano passado. Ele traz chipset Snapdragon 855 com 6 ou 8 GB de RAM. Já o Edge traz o chipset intermediário Snapdragon 765G com 6 GB de RAM. Os dois têm armazenamento de 128 GB, com o Zenfone 6 trazendo também uma versão de 64 GB. É um resultado mediano para o Edge, que não é ruim, mas fica, ao menos nos benchmarks, até 37% abaixo do Zenfone 6. Em nossos testes padronizados de abertura, a diferença chega a 90%. É uma injusta diferença de categorias. Os dois vão até bem no dia a dia, A tela de 90 Hz compensa um pouco da fluidez oferecida de maneira mais natural pelo Zenfone 6. Para jogos, vai rodar tudo liso e com bom desempenho no Asus, enquanto que o Edge teve engasgos pontuais em alguns títulos, como o PS 2020. Não tinha outra opção então a não ser dar o ponto para o Zenfone 6. Com 5.000 mAh, a bateria do Zenfone 6 é maior do que a de 4.500 mAh do Edge, e isso se traduz sim em números melhores para um dos nossos concorrentes. As pouco mais de 17 horas do Edge o equiparam
a aparelhos flagship deste ano, mas o Zenfone passa das 22 horas de autonomia. Os dois vão durar um dia fora da tomada, mas o Zenfone pode chegar até 2 dias de bateria se o uso for moderado. Na hora da recarga, os dois trazem carregador rápido de 18 watts na caixa e, estranhamente, o Edge levou alguns minutos a mais para chegar aos 100%, passando das 2 horas e meia do Zenfone 6. Então aqui é outro ponto que fica para o Zenfone 6. Sendo mais novo, o Motorola Edge já entrou naquela competição voraz de maior número de câmeras que nós estamos vendo em 2020, e por isso ele tem bem mais do que o Zenfone 6, que investe em apenas 2. Então no aparelho da ASUS nós temos uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8, PDAF e autofoco laser, e uma ultra wide de 13 megapixels. Já o Motorola Edge traz uma wide principal de 64 megapixels, também com abertura 1.8 PDAF, uma telefoto de 8 megapixels com 2 vezes de zoom ótico, uma ultra wide de 16 megapixels e um sensor TOF 3D. A câmera do Zenfone 6 tira fotos com HDR em modo automático e os resultados são muito bons. Mesmo contra a luz, tem um bom balanço entre brilho e contraste. A principal do Edge, ela tem uma qualidade decente, com cores vibrantes e HDR eficiente. Os dois contam com o modo noturno, que não atua muito no Edge, mesmo não prejudicando muito a foto, e que acaba sendo mais eficiente no Zenfone 6. Na Ultra Wide, o Edge se sai melhor e, mesmo perdendo um pouco de detalhes nas fotos, não distorce os cantos como o Asus. O Edge ainda tem o sensor telefoto, que tem zoom ótico de 2 vezes, melhor do que o zoom digital de 2 vezes do Zenfone, mesmo pecando um pouco na qualidade geral. O recorte é bom em ambos e é mais suave no Zenfone. Então aqui eles acabam empatando. Para os vídeos, os dois gravam em 4K, mas apenas o Zenfone 6 consegue fazer isso com 60 fps e com a estabilização eletrônica ligada ainda. O Edge não traz estabilização e traz qualidade mediana de imagem, com captura de áudio estéreo com boa qualidade e um foco automático um pouco lento. O Zenfone 6 ele tem boa qualidade e leva essa mesma qualidade para a câmera frontal, que é a mesma, e ainda tem um sistema que acompanha o objeto que está sendo filmado. O foco é ágil e a captura de áudio é decente, então esse ponto dos vídeos fica com o Zenfone 6. Nas selfies, o Zenfone leva melhor por ter, na traseira, o mesmo conjunto que na frente, trazendo capturas muito boas e um sensor de 48 megapixels. O sensor do Edge é de 25 megapixels com abertura 2.0 e faz capturas bem bacanas, com bom recorte, mas ainda assim inferiores às da ASUS e sem o flash dela. Ponto também para o Zenfone 6. Esse comparativo só está acontecendo aqui porque, apesar de ter sido lançado por R$ 5.500, o Motorola Edge já pode ser encontrado por R$ 3.500. Já com o Zenfone 6 foi o contrário, ele chegou por R$ 2.700 e hoje já está sendo encontrado por R$ 3.100. Estando parecidos, é provável que o Edge ainda caia um pouco até o final do ano e deve se equiparar com o Zenfone 6, que ainda não tem data para cair de preço, uma vez que teve a sua subida devido ao dólar, que não está dando folga. Entretanto, pelo correr do comparativo, esse ponto fica com o Zenfone 6, que acaba tendo um melhor custo-benefício ainda. Mesmo sendo do ano passado, o Zenfone 6 ainda é uma ótima escolha. O problema fica no seu aumento de quase 15% nos últimos meses, mas a faixa dos 3.000 ainda pode ser uma boa opção, ainda mais chegando no Android 11. O Motorola Edge, se cair abaixo de 3.000, pode começar a se tornar mais atraente. Por enquanto, mesmo tendo caído radicalmente de valor, só traz a vantagem da tela melhor e do 5G nesse comparativo. E é isso. Você concorda que um smartphone do ano passado se saia tão melhor do que um desse ano? Acha que o preço desses aparelhos está justo? Nós queremos saber e queremos também que você passe nos links que estão aqui embaixo para dar uma conferida nas melhores ofertas deles. Eu fico por aqui e até a próxima!